como vai? Nesta aula, definiremos o fatorial de um natural e analisaremos situações que envolvem contagem. Na matemática, a expressão 4, acompanhado de um ponto de exclamação, lê-se 4 fatorial, representa um produto. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vale 24. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Observe que 4 fatorial, dividido por 4, resulta 3 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. E 2 fatorial também pode ser obtido tomando-se o 3 fatorial e dividindo-se por 3. Bem, que valor definir para 1 fatorial, já que aqui não temos um produto? Vamos seguir essa mesma lei. Pegamos o anterior e dividimos por ele. Pegamos o fatorial do anterior e dividimos por ele. 2 fatorial sobre 2, 2 sobre 2, e resulta para 1 fatorial o valor 1. 0 fatorial. Vamos pegar o anterior, o fatorial do anterior, e dividir por ele. 1 fatorial sobre 1. 1 sobre 1. E observe, é bastante interessante isso, que 0 fatorial não é 0. 0 fatorial é 1. Matematicamente, define-se o fatorial da seguinte maneira. 0 fatorial é igual a 1. N fatorial representa o produto de n por n menos 1 fatorial para qualquer n pertencente aos naturais, excluído o zero. 7 fatorial, portanto, seguindo essa lei, é 7 vezes 6 fatorial. Pode ser entendido ainda como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E se você for desenvolvendo, vai ter 7 vezes 6 vezes 5 até 1. Observe este exemplo. 7 fatorial sobre 5 fatorial. É necessário desenvolver o 7 até 1 e o 5 até 1? Não. Basta desenvolver o maior, que é o 7, até o menor, que é o 5. Resulta, então, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Simplificando, temos 7 vezes 6, 42. Muito parecido com o anterior, só que literal. N fatorial sobre n menos 2 fatorial. Vamos proceder da mesma maneira. Vamos desenvolver o maior, que é o n fatorial, até o menor, n menos 2 fatorial. Desenvolvendo o n fatorial, como fica? N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Paramos aqui e aqui você coloca o fatorial. Simplificando, n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial resulta n vezes n menos 1. Vamos para um último exemplo. Temos que simplificar a expressão 7 fatorial menos 6 fatorial sobre 5 fatorial. Aqui, para eliminarmos, para você poder simplificar o 5 fatorial do denominador, é necessário que você desenvolva tanto o 7 como o 6. Desenvolvendo, temos 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Desenvolvendo 6 fatorial, 6 vezes 5 fatorial. E aqui podemos simplificar. Vai resultar 7 vezes 6, 42, menos 6, 36. Vamos admitir que você resolva sair para uma festa e precisa escolher que roupa usar. Separa 2 calças e 3 camisas que considera próprios para a ocasião. De quantas maneiras diferentes você consegue se vestir? Quantos conjuntos você pode formar? Cada calça forma 3 conjuntos, um com cada camisa. Como são 2 calças, temos 2 vezes 3, 6 conjuntos. Se você dispõe ainda de 2 pares de calçados, o número ainda vai ficar multiplicado por 2. 2 calças, 3 camisas e 2 pares de calçados. 2 vezes 3 vezes 2, 12 maneiras diferentes de se vestir. Na matemática, situações como essa são tratadas na análise combinatória. E embora vamos ver uma série de técnicas para que você aprenda a fazer essas contagens, existem situações nos últimos vestibulares que não usam nenhuma das técnicas. Imagine o caso de um saque de R$100 numa máquina, num caixa eletrônico.
De quantas formas diferentes a máquina pode efetuar o pagamento, admitindo que só existam notas de 5 e de 10? Vamos fazer a contagem pelo número de notas de 10. Uma de 10 e o restante de 5. São 18, mas na verdade você nem precisa se preocupar com isso. Segundo caso, 2 de 10 e o resto de 5. Terceiro caso, 10 de 10 e o resto de 5. Bom, até onde isso vai? 10 notas de 10, décimo caso, e nenhuma de 5. E ainda temos um 11º caso, que seria o quê? Nenhuma nota de 10 e todas de 5. No caso, 20 notas de 5. Em uma situação de contagem, existem casos em que a ordem importa e casos em que a ordem não importa. É fundamental que você identifique essa característica. Imagine que vamos fazer o sorteio de 2 prêmios diferentes, um carro e uma bicicleta, entre 10 pessoas. Vamos sortear inicialmente o carro. Quantos possíveis ganhadores? 10, qualquer uma das pessoas presentes. Sorteado o carro, vamos ao sorteio da bicicleta. Quantos possíveis ganhadores para essa bicicleta? 9, qualquer um das outras pessoas presentes. Portanto, temos 10 vezes 9, 90 possíveis duplas de ganhadores. Note que nesse caso a ordem importa. Nelson ganhar o carro e Marlene a bicicleta é um caso diferente do que Marlene ganhar o carro e Nelson a bicicleta. Devemos considerar 2 situações diferentes, pois aqui a ordem importa. Mas e se tivéssemos prêmios iguais? 2 carros, por exemplo. Será que Nelson ganhar o primeiro e Marlene o segundo prêmio é um caso diferente de Nelson ganhar o segundo e Marlene o primeiro prêmio? Não. Neste caso, a ordem não importa. Prêmios iguais, a ordem não importa. Devemos considerar como uma única situação. Observe na tela. Não temos mais 90 duplas possíveis, e sim a metade. 10 vezes 9 sobre 2. 45 possíveis duplas de ganhadores. Na análise combinatória, situações em que a ordem importa são chamadas de arranjos. Vejamos alguns exemplos de arranjos. Acompanhe. Num ônibus ficaram vagos 5 lugares e há 7 pessoas em pé, dentre elas uma gestante. Por educação, um dos lugares vagos foi cedido à senhora gestante. E o exercício quer saber de quantos modos diferentes os outros 6 passageiros podem ocupar os demais lugares vagos, ficando, obviamente, 2 em pé. Bom, gente, nós temos aqui 4 lugares e 6 pessoas em pé. A senhora gestante já ocupou um dos lugares. O exercício quer saber de quantos modos os demais lugares vagos podem ser ocupados. Vamos imaginar o primeiro banco. Esse banco pode ser ocupado por quantas pessoas? Qualquer uma das 6 pessoas que está de pé. Então, nós temos 6 possibilidades. Admita que uma dessas pessoas se sente. Vamos ao segundo banco. Quantas possibilidades? Qualquer uma das 5 pessoas que está de pé. Uma delas se senta, sobram ainda 2 bancos vazios. Esse terceiro banco pode ocupar quantos lugares? Pode ser ocupado por quantas pessoas? Qualquer uma das 4 que está de pé. E, finalmente, o último banco pode ser ocupado por qualquer uma das 3 pessoas que está de pé. Bom, gente, aqui temos então o arranjo de 6 pessoas em grupos de 4. A ordem, nesse caso, importa. E resulta o produto de 6 por 5 por 4 por 3, 360 modos de dispor essas pessoas, essas 6 pessoas nesses 4 bancos. Pode-se ainda calcular o número de arranjos através da seguinte expressão. Acompanhe na tela. Arranjo de n elementos tomados k a k é dado pela expressão, pela razão entre n fatorial e n menos k fatorial. E se ao invés de 7 pessoas, tivéssemos 5 pessoas? Ninguém ficaria em pé. De quantos modos diferentes poderíamos acomodar essas 5 pessoas nos 5 lugares? Acompanhe na tela.
Bom, para o primeiro banco nós temos 5 possibilidades, qualquer uma das 5 pessoas. Para o segundo banco, 4 possibilidades, já que uma pessoa já ocupou um dos bancos. Para o terceiro banco, 3 possibilidades. Para o segundo, 2 possibilidades. E a pessoa que está de pé vai ocupar o último banco que está livre. Portanto, o número de possibilidades é dado pelo produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é um produtório conhecido, 5 fatorial. Arranjos como esses são chamados de permutações. São sempre os mesmos elementos, mudando-se apenas a ordem. A permutação de 5 resulta 5 fatorial. A permutação de n elementos distintos resulta n fatorial. Vejamos mais um caso importante de permutação. Um casal e seus 3 filhos devem sentar-se lado a lado para serem fotografados. Se o casal não quer ser separado, de quantos modos diferentes pode o fotógrafo acomodar a família para uma foto? Você tem o casal e os seus 3 filhos. No entanto, o casal quer permanecer juntos. Tudo se passa como se fossem quantos elementos? Os 3 filhos e o casal. Portanto, devemos permutar 4 elementos. O que pode acontecer ainda? O casal pode permutar entre eles. O marido pode ficar à direita ou à esquerda. Serão 2 fotos distintas. Acompanhe na tela. Temos a permutação de 4 elementos, vezes a permutação de 2, a permutação entre o casal. Resulta 4 fatorial vezes 2 fatorial. 24 vezes 2, 48 fotos diferentes, 48 modos do fotógrafo acomodar a família para a foto. Na nossa próxima aula, veremos situações de contagem onde a ordem não importa. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Como vai, gente? Hoje vamos retomar a análise combinatória. Imagine uma situação de contagem. Existem casos em que a ordem importa e casos em que a ordem não importa. É fundamental que você identifique essa característica. Imagine o caso de um sorteio de 2 prêmios diferentes, um carro e uma bicicleta, entre 10 pessoas. Temos 10 possíveis ganhadores para o primeiro prêmio e 9 para o segundo prêmio. 90 possíveis duplas de ganhadores. Nesse caso, a ordem importa. E se os 2 prêmios fossem idênticos? 2 carros, por exemplo. A ordem não importa. Não teremos mais 90 possíveis duplas, e sim a metade. Desconta-se a permutação dos 2 elementos, 2 fatorial, resultando 90 sobre 2. 45 possíveis duplas de ganhadores. Na análise combinatória, situações como essa, em que a ordem não importa, são chamadas de combinações. Vejamos alguns casos de combinação. O setor de emergência de um hospital conta para plantões noturnos com 3 pediatras, 4 clínicos gerais e 5 enfermeiros. As equipes de plantão deverão ser constituídas por um pediatra, um clínico geral e 2 enfermeiros. Item A. Quantos pares distintos de enfermeiros podem ser formados? Item B. Quantas equipes de plantão distintas podem ser formadas? Vamos ao item A. Quantos pares distintos de enfermeiros podem ser formados? Temos 5 enfermeiros e devemos escolher um par. A ordem com que você chama as pessoas para formar esse par não importa. Portanto, trata-se de uma combinação de 5, são 5 enfermeiros, em grupos de 2. Primeiro enfermeiro, quantas possibilidades? Você está responsável para montar essa dupla. Temos 5 possibilidades. Você chama um. Vamos à segunda escolha. Quantas possibilidades você ainda tem?
4 possibilidades. Como a ordem não importa, devemos dividir por 2 fatorial, descontando a permutação entre esses dois elementos. Resulta 5 vezes 4 dividido por 2. 10 duplas de enfermeiros podem ser formadas. Vamos agora ao item B. Temos 3 pediatras, 4 clínicos e 5 enfermeiros. Cada equipe é formada por um pediatra, um clínico geral e 2 enfermeiros. Vamos à escolha do pediatra. Quantas opções você tem? Você tem 3 opções. Vamos escolher agora o clínico geral. Temos quantas opções? Existem 4 clínicos gerais. Vamos agora à escolha da dupla de enfermeiros. Isso nós já calculamos no item A. A combinação de 5 em grupos de 2. E resultou 10. 3 vezes 4 vezes 10, resultado 120 equipes de plantão distintas podem ser formadas. As combinações são os arranjos, descontando-se as permutações. A combinação de N elementos tomados K a K é a relação dos arranjos de N elementos tomados K a K pela permutação desses K elementos. Resulta N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Vamos analisar agora situações de contagem onde há repetição de elementos. Muda muito pouco do que já vimos até aqui. Me acompanhe num caso de arranjo com repetição. O número capicua é aquele que não se altera quando lido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. 101, 2002 são alguns exemplos. Quantos capicuas de 4 algarismos se pode conseguir com os algarismos significativos? Os algarismos significativos, no sistema decimal, são os números de 1 a 9. Vamos à casinha do milhar. Vamos começar pela casinha do milhar. Temos quantas possibilidades? 9. Qualquer um dos 9 números pode ser usado aí. Vamos agora pensar na casinha da centena. Quantos números podemos usar? Também, qualquer um dos 9. Temos 9 possibilidades. Vamos agora à casinha da dezena. Temos apenas uma possibilidade. Para que o número seja capicua, devemos usar o mesmo algarismo usado na casinha da centena. E, finalmente, para a casinha da unidade, temos apenas uma possibilidade, o mesmo número usado na casinha do milhar. Assim, resulta 9 vezes 9 vezes 1 vezes 1, 81 capicuas com 4 algarismos. Vários poetas árcades criavam anagramas, permutando as letras de uma palavra dada. É o caso de Iracema, de José de Alencar, um anagrama da palavra América. Mas quantos anagramas possui a palavra América? América é palavra formada por 7 letras. A permutação de 7, 7 fatorial. No entanto, como nós temos 2 A, devemos descontar, pois a permutação entre esses A não produz um novo anagrama. Devemos dividir por 2 fatorial. Resulta, após simplificação, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2.520 anagramas. Combinações. Razão entre arranjos e permutações. Observe na tela. A combinação de N elementos tomados em grupos de K, K a K, é o arranjo de N elementos em grupos de K, dividido pela permutação desses K elementos. Resulta N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Definiremos como número binomial de ordem N e classe K ao número obtido por N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Vale ressaltar ainda que no caso de N ser menor do que K, se a ordem for menor do que a classe, o binomial vale 0. Vejamos alguns casos importantes de binomiais. Me acompanhe.
O binomial de ordem n e classe 0, vamos ao cálculo. Em cima, o fatorial do de cima, n fatorial. Embaixo, o fatorial do de baixo e também da diferença. 0 fatorial vezes n menos 0, que é n fatorial. Simplificando n fatorial com n fatorial e lembrando que 0 fatorial vale 1, resulta 1. Sempre que o binomial tiver classe valendo 0, n por 0, o resultado é 1. Vamos agora ao cálculo do binomial em que a ordem e a classe são iguais. Binomial n por n. Em cima, o fatorial do de cima. Embaixo, o fatorial do de baixo e também da diferença. N menos n, 0 fatorial. Simplificando n fatorial com n fatorial e lembrando mais uma vez que o 0 fatorial vale 1, resulta para esse binomial 1. Vamos construir uma tabela conhecida como triângulo de Pascal, uma tabela de números binomiais. Acompanhe na tela. Repare que os binomiais da diagonal à esquerda têm classe valendo 0. Portanto, esses binomiais valem 1. Os binomiais da diagonal à direita têm ordem e classe iguais, portanto, também valem 1. Para construirmos, para terminarmos a construção, a obtenção dos valores do triângulo Pascal, vamos usar a relação de Stiefel. Somando dois elementos vizinhos numa mesma linha, encontramos o valor imediatamente abaixo, entre eles. Repare a tabela. Somando 1 com 1, vamos encontrar 2. 1 com 2, 3. 2 com 1, 3. 1 com 3, 4. 3 com 3, 6. 3 com 1, 4. E assim você pode construir a tabela até onde precisar. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele os eventos associados aos roubos de cada carro. A probabilidade de ser roubado, de um carro ser roubado, segundo o texto, é de 1/20. Isso significa que de cada 20 carros, 1 é roubado. Então, a probabilidade de um carro não ser roubado é de 19/20. A probabilidade de que nenhum dos 10 carros seja roubado é igual a 19/20 elevado a 10. Resulta 0,95 elevado a 10. Vamos calcular a probabilidade de que exatamente um carro seja roubado no período de um ano. A probabilidade de exatamente um ser roubado fica 1/20 elevado a 1 vezes 19/20 elevado a 9 vezes o binomial 10 por 1. Simplificando e calculando o binomial, temos 1/20 vezes 0,95 elevado a 9 vezes 10. Resulta 0,95 elevado a 9 sobre 2. Bom, gente, com isso, nós encerramos hoje a probabilidade, o estudo de probabilidade. Ok? Ótimo estudo para você, procure treinar bastante e até a nossa próxima aula.